Olá! Hoje eu vou apresentar um simulado de química utilizando formulários, a importância de revisar os conteúdos na terceira série do ensino médio para o Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ele tem como objetivo avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Pensando nisso, os bolsistas do PIBID, junto com as suas orientadoras, realizaram um simulado de química para auxiliar o preparo dos estudantes do terceiro ano do ensino médio da escola que é parceira do projeto no Enem. O formulário ele foi realizado no Google Forms. Ele possui perguntas que foram retiradas de edições anteriores do Enem e também perguntas de outros vestibulares. Possui 18 perguntas objetivas e cada questão ela possui uma devolutiva. Ou seja, quando o aluno ele termina o simulado, termina de responder o simulado, ele consegue ver as questões que ele errou e as questões que ele acertou. Caso ele tenha errado a questão, ele pode verificar a resolução dessa questão que ele errou, e isso vai facilitar o processo de aprendizagem dele. Após eles concluírem o formulário, eles responderem as questões desse simulado, eles poderiam realizar uma autoavaliação. Então, neste próximo slide, nós podemos observar algumas questões que foram retiradas de vestibulares, do Enem, vestibulares da PUC. Então, foram várias perguntas de vários vestibulares e questões de vários níveis, Tem questões mais fáceis, questões mais difíceis. Neste próximo slide, nós podemos ver agora as perguntas de autoavaliação. Então, o aluno ele terminava o simulado e já ia direto responder as questões de autoavaliação. Então, nós temos 5 perguntas. A primeira: você irá prestar o Enem ano que vem? A segunda: ao pensar em realizar esse exame, já te deixa nervoso ou nervosa? A terceira: qual área de conhecimento você mais se preocupa em estudar? A quarta: ao finalizar esse simulado, você achou ele. Então, o estudante aqui nessa quarta questão, ele tinha algumas alternativas. Ele poderia dizer se ele achou o simulado difícil, fácil, regular. A quinta pergunta: dê uma sugestão para que possamos aplicar no próximo simulado. Então, agora a gente vai observar algumas respostas que os estudantes forneceram nesta autoavaliação. A primeira pergunta, que ela diz: você irá prestar o Enem ano que vem? Ela tem como objetivo, avaliar quantos estudantes eles vão prestar o Enem, quantos estudantes estão realizando o simulado, mas não estão com pretensão de realizar a prova do Enem. Então, no total, do formulário, nós tivemos 39 respostas. E apenas 27 estudantes que responderam ao formulário, eles afirmaram que pretendem realizar o Enem. Na segunda pergunta, ao pensar em realizar esse exame, já te deixa nervoso ou nervosa? Então, a maior parte respondeu que sim, eles sentem o nervosismo, ao pensar em realizar o exame do ensino médio. Na terceira pergunta, qual área de conhecimento você mais se preocupa em estudar? A área de conhecimento que os estudantes mais se preocupam, se sentem mais preocupados em estudar, é a matemática. De 39 estudantes, 20 alunos marcaram esta opção. E isso se confirma quando observamos que a maioria dos erros no formulário foi em questões que envolviam cálculos, questões de lógica, porque a química está muito envolvida com a matemática, está muito interligada com a matemática. A quarta questão, ela diz: ao finalizar este simulado, você achou ele. Então aqui, o estudante ele poderia avaliar o nível de dificuldade do simulado. Ele poderia dizer se foi muito difícil, se foi regular, se foi fácil, muito fácil, ou se ele ainda não sabia dizer. Então, no gráfico, a gente pode observar que poucos alunos tiveram facilidade ao lidar com os conteúdos, com os conteúdos relacionados ao Enem, com os conteúdos de outros vestibulares. Na quinta questão, dê uma sugestão para que possamos aplicar no próximo simulado. Nós selecionamos algumas respostas dos estudantes. O estudante 1, ele diz: mais questões, pois o Enem possui muito mais questões. O estudante 2: nenhuma sugestão. O simulado ficou ótimo. Estudante 3: continue com este trabalho, está nos ajudando demais. Por fim, a nossa proposta foi auxiliar os estudantes nos estudos e no preparo para o Enem, com questões que abrangem a química. E por meio do simulado, os estudantes poderiam verificar as respostas com as devolutivas, praticando o que foi aprendido e para posteriormente aplicar os conhecimentos no exame. Nós do PIBID agradecemos a participação e a atenção de todos.